Ok. Então começamos, né? Sejam bem-vindos. Então, nós estamos numa situação um pouco excepcional. Vocês sabem do avanço do coronavírus. A doença se chama Covid-19, né? Essa doença provocada pelo coronavírus é uma doença que tem letalidade, ela não tem nenhuma cura, não existe um tratamento ainda eficiente, há avanços, né? Mas até que o vírus tenha uma vacina, e a vacina pode demorar, sendo otimista, 1 ano, talvez mais que 1 ano, né? Sendo realista, talvez 1 ano, mais de 1 ano, né? Até termos uma vacina, nós temos uma situação bastante delicada, tá? Nós temos aí essa doença agora avançando para todas as partes do mundo. Aqui no Brasil já chega bastante forte. A taxa de transmissão de qualquer epidemia ela é exponencial, e essa doença tem uma taxa de transmissão muito rápida, ou seja, esse fator exponencial ele é alto, né? E assim, basicamente nós temos, mesmo na situação mais pessimista, falamos aí de seguindo um curso natural, que nós esperamos que não seja opção. Seguindo um curso natural, nós temos um avanço dessa epidemia até que se alcance um certo número de pessoas, né? O curso natural de uma epidemia na natureza implica em um tipo de avanço até chegar numa imunidade populacional, né? Então, até que um número suficiente de pessoas tenham contraído o vírus, e até que tenhamos, então, uma imunidade que surge naturalmente na população por conta de vários indivíduos saudáveis terem contraído o vírus e terem desenvolvido algum tipo de imunidade, de anticorpos, né? O corpo reage, quanto mais pessoas estão imunes à doença, menos chance, a gente quebra esse avanço exponencial e menos chance dessa doença propagar, certo? Só que a imunidade populacional, essa imunidade natural, ela ocorre quando a doença avança para... Os especialistas falam de algo entre 40% e 70% da população, tá? Então, para uma conta rápida, se a gente considerar, por exemplo, 50% da população, entre 40% e 70%, 50% está próximo de um número otimista, certo? Nós estamos falando metade da população, né? Para vocês terem ideia, no Brasil nós temos 209 milhões de pessoas, ou seja, se pensar em 200 milhões mais ou menos, são 100 milhões de pessoas contraindo o vírus. Com números grandes assim, considerando o avanço natural da doença, há modelos que estimam o número de mortos aos milhões, certo? São milhões de pessoas que morrem. Apesar da letalidade da doença ser muito baixa, os números são bastante altos, tá? Essa é a pior hipótese, né? Na melhor hipótese, nós podemos conter a doença, evitando contato social, evitando ou reduzindo ao máximo, né, o contato social, para que a gente não repasse essa doença. Em ambos os casos, uma coisa que é importante entender, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam que em ambos os casos, tanto no caso pessimista quanto no otimista, nós temos uma situação excepcional até que se tenha uma vacina. Pois no caso pessimista, se nós temos esse número enorme de mortos, né, à medida que avança a doença e que um número absurdo de pessoas, um número muito grande de pessoas começa a morrer,
a população começa a cada vez tomar medidas mais e mais, os governos, né, com medidas mais e mais restritivas de distanciamento, de isolamento e de quarentena, certo? À medida que essa população, que o avanço do vírus reduza ou diminua, a gente não vai ter nenhuma certeza de que aquilo foi porque atingiu-se uma imunidade da população ou se aquilo é devido às políticas de quarentena. Ou seja, é uma ilusão tu achar que depois de milhares e milhares de casos e mortes, a gente vai sair de casa e dizer, opa, passou, agora está tudo bem, né? Nós teremos assim um estado de constante alerta, de uma apreensão muito grande com o vírus ainda, até que se tenha uma vacina. Na opção otimista, mesmo que haja uma contenção, como a China, por exemplo, conteve o vírus com medidas bastante rigorosas de limitação da circulação de pessoas em várias cidades, tentando isolar o vírus, ainda assim não há imunidade. Então, mesmo na situação mais otimista, nós teremos que manter um controle, supondo que nós conseguimos um controle bastante rigoroso da doença e a gente conseguiu controlar ela, né, conter, ainda assim, até que se tenha uma vacina, o controle precisa ser mantido de uma forma rigorosa também. Ou seja, de qualquer forma, a nossa vida vai ser influenciada e a economia vai ser influenciada. A forma de viver ela muda muito pelo horizonte de até um ano. Não é uma coisa assim que veio. Eu sei que as pessoas tinham planos, eu também tinha vários planos. E quando vem a doença, a gente pensa que é algo passageiro e que a gente vai voltar aos nossos planos, que a vida volta ao normal. Mas eu preciso, como educador, também ajudar que vocês entendam que não é algo tão simples, tá? Mesmo isso só falando da doença, é claro, a doença ela vem como um fator, mas ela influencia a economia, influencia toda a questão da capacidade dos hospitais de tratar outras doenças que já existiam, né? As pessoas que não têm condições de se proteger, e nós temos no Brasil muitas favelas também, né? Enfim, é uma situação bastante difícil e mesmo na melhor hipótese, muito provavelmente a gente não vai ter não volta à regularidade, não volta a uma situação normal, né? Os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos mudaram o mundo, porque os Estados Unidos é uma superpotência, é um lugar muito influente no mundo, né? E quem lembra, né? Eu lembro como era antes de 11 de setembro, mudou muito, né? Como é a aviação, a questão da segurança, a alfândega. Essa doença ela influenciou não só uma superpotência, ela está influenciando Estados Unidos, China, Europa, o mundo inteiro, tá? Então, naturalmente nós voltaremos a uma normalidade. Espero que quanto mais pessoas consigam de uma forma saudável e segura superar essa fase, ainda que a gente supere, nós vamos ter um mundo diferente, um mundo não vai ser o mesmo mais depois desse evento, tá? Então daqui 2 anos, daqui 3 anos a gente olha para trás, provavelmente a gente vai achar, a gente vai entender melhor, né, as mudanças que aconteceram. Hoje, enquanto acontece, é difícil ter uma dimensão disso, né? Então é algo bastante importante e nós estamos agora então num período de transição, um período aí de adaptação a uma realidade bastante diferente, tá? Quanto ao nosso curso, então, vamos falar do curso. A nossa ideia, por enquanto, é que a gente prossiga com encontros semanais neste horário, toda semana, de 2 horas, ok?
Eu, por enquanto, sugiro essa medida porque mesmo para mim é um pouco difícil, tem muita coisa nova acontecendo, é difícil preparar as aulas, as ferramentas são novas e mesmo essa nossa aula de hoje é uma espécie de teste, nós podemos ter alguns problemas, vocês também estão mudando a rotina de vocês, né? Então a gente precisa desacelerar, infelizmente, tá? Então o curso vai seguir num ritmo mais lento, ok? Por outro lado, eu espero que o ritmo mais lento permita, assim, compreensão e um avanço dos alunos, assim, de uma forma mais proveitosa, né? A gente vai devagar, vamos num ritmo que todos possam acompanhar, tá? Quem não puder assistir a aula remota, ela vai ser disponibilizada na forma de uma gravação, essa aqui inclusive. Eu pedi para o André ajudar a gravar também, eu aqui só consigo gravar a minha tela. A razão de eu pedir para o André gravar é que se vocês compartilharem as telas de vocês, eu posso também inserir isso na gravação. Caso alguém tenha uma dúvida que seja interessante para os outros também reverem, né? Assim a gente inclui isso na gravação também, tá? Valeu, André. O André disse que está gravando ali, né? E todas as aulas eu vou tentar também atualizar vocês sobre a situação do coronavírus, tá? Eu peço desculpas em inserir isso na aula, não é o tópico da disciplina, mas eu acho que é uma questão de comunidade, de saúde pública, de responsabilidade social de minha parte. Eu tenho acesso a pessoas que estão na pesquisa de ponta, tem uma ex-colega do Japão, doutora em terapia gênica, ela estuda vírus, ela é professora na Universidade de São Paulo, ela tem me atualizado bastante. Eu tenho outro colega que é um biomédico também, ele ajudou a desenvolver o teste do H1N1 no Brasil, na época do H1N1, também tem me atualizado bastante. Então, por favor, me perdoem, assim, mas eu vou inserir algumas informações sempre sobre essa doença nas nossas conversas, porque eu acho que é importante a gente estar atualizado e a gente tentar colocar a informação correta, né? Existem muitas informações falsas aí, né? A minha ideia para a aula de hoje é a gente tentar entender um pouco como funciona a leitura de um dataset, tá? Nós vamos tentar, eu vou demonstrar junto com vocês, a gente vai tentar fazer a leitura de dados para simular o que seria uma etapa importante aí no treinamento de uma rede neural. Se vocês fizeram os exercícios, aliás, os exercícios ainda não avaliei, eu peço desculpas, né? Ainda preciso mais tempo para isso. Eu tinha uma agenda que foi completamente interrompida por causa dessa pandemia, né? Então, aguardem, eu vou dar um retorno sobre os exercícios, tá? Mas assim, se vocês acompanharam as videoaulas, vocês entenderam que o treinamento da rede neural envolve pares de dados, certo? Nós vamos ter que mostrar para a rede neural pares onde eu tenho uma entrada e uma saída correspondente, certo? Eu preciso de exemplos de entradas e de saídas que vão servir para que a rede neural busque construir um modelo onde ela possa, a partir de uma entrada nova, estimar qual vai ser a saída. Mas para ela fazer isso, a gente precisa de muitos pares de exemplos de entradas e saídas. Quando eu falo pares, né, esses pares não são necessariamente só dois números, né, não é um par que é um número de entrada e um número de saída, né? Os pares podem ser na entrada um vetor ou até uma imagem, uma matriz, que pode ser uma imagem, né? Pode ser então uma entrada, pode ser uma coleção de dados, e a saída também não precisa ser necessariamente um número, ela pode ser uma coleção também
de dados, tá? Então, o que é o par na verdade, é uma saída que pode ser de muitas dimensões e uma entrada também que pode ser de muitas dimensões, tá? E essas... isso a gente chama de dataset, né? Os dados são organizados dessa forma, né? E para a gente ter algo, para a gente desenvolver uma rede neural que faça algo relevante, algo importante, né, no mundo, nós precisamos dados também que tem alguma informação importante, alguma informação de valor, certo? Então a maioria dos sistemas de inteligência artificial que fazem alguma coisa relevante, importante, economicamente importante, etc., são sistemas que foram desenvolvidos a partir de dados que são muito caros, muito custosos, que eles são difíceis de conseguir, tá? Por exemplo, para fazer um carro autônomo dirigir sozinho, né, um carro capaz de direção autônoma, né, nós precisamos muitas horas de pessoas, motoristas humanos, dirigindo o carro e sensores no veículo adquirindo dados. Então as entradas são as leituras dos sensores, certo? Isso é a entrada do par. E a ação do motorista, girando o volante, apertando os aceleradores e o freio, são as saídas. E assim o motorista ele precisa saber dirigir o carro, ele precisa ter um veículo, ele precisa sair nas ruas por muitas horas, muitos motoristas por muitas horas, para coletar todos esses dados que uma rede neural aí pode usar para aprender a dirigir, tá? Então, isso dá uma noção para vocês do que é... É claro, se os dados forem muito fáceis de conseguir, a rede neural também, naturalmente, não é uma rede neural tão importante, né? Por isso, as empresas, na verdade, estão muito interessadas em dados, tá? Empresas como Google, como Facebook e outros grandes, eles compram pequenas empresas que têm esses dados. Então, se há um portfólio de clientes, se há uma empresa que já tem alguma história, algum histórico, né, e ela tem informações que tenham valor, né, informações dessa natureza, isso aí às vezes tu vê valores bastante altos, assim, o Google comprando empresas por valores bastante altos, né. Ok. Aqui eu quero falar um pouco sobre o dataset que a gente vai trabalhar como exemplo, tá? Esse é um dataset que é bastante famoso, é o Iris Flower Dataset. Iris é um tipo de planta, tá? Então é um tipo de flor, né? É um tipo de flor. E esse dataset ele foi muito usado já há anos, antes mesmo de Deep Learning, né? Já nos anos 80 o pessoal usava muito esse dataset, é um dataset pequeno, ele é um dataset didático, né? Mas serve para a gente entender um pouco como funciona no Python, para a gente ler um dataset, tá? A ideia é que nós temos aqui 3 tipos de flores, tá? Deixa eu tentar ajustar aqui para que a minha imagem não atrapalhe. Nós temos então 3 espécies de flores. Iris virginica, né? Iris virginica. Nós temos Iris setosa e nós temos Iris versicolor, tá? E nós temos aí alguém que entende mais de botânica que eu aí entre os alunos. Eu não sei se você eu esqueci o nome dele.
Não sei se tu conheces aí essas flores, certo? Mas esse é um dataset aí bastante usado para ensinar, um dataset usado de forma didática para ensinar sobre redes neurais, tá? Eu olho essas plantas aqui, eu não sei muito dizer qual é qual, tá? Eu não entendo de botânica muito. Mas o que foi feito com esse dataset é o seguinte, se a gente olhar uma flor, né? O que eles fizeram foi, isso aqui é a pétala, né? Essa é a pétala da flor. Em português a gente fala pétala, né? E essa é a sépala. A sépala é fica entre uma pétala e outra, né? Então essa aqui é a sépala e essa aqui é a pétala. Tá? Então aqui nós temos a pétala da flor. E aqui nós temos a sépala, né? No final da última aula eu já estava mostrando para vocês isso aqui, tá? Estou retomando. Agora com material adequado, né? Então, um pesquisador ele foi lá e ele mediu o comprimento da pétala, certo? O comprimento da pétala. E ele mediu a largura da pétala também, tá? Ele mediu também o comprimento da sépala, ok? Comprimento da sépala. E ele mediu também a largura da sépala. Tá? Então, comprimento e largura de pétala e sépala, ou seja, 4 números para várias flores. Na verdade, ele mediu 150 flores, 50 de cada cada uma dessas espécies aqui. Então, 50 flores dessa, 50 flores dessa, 50 flores dessa. 4 dados de cada uma, então um total de 150, né, dados, certo? Ok. E daí ele foi tabelando isso aqui, né? Aqui é um exemplo de dos dados em centímetros, né? Então aqui, por exemplo, a flor número 3, ela tinha um comprimento da sépala de 4,7, largura da sépala de 3,2 e assim por diante, né? Comprimento da pétala 1,3, largura da pétala 0,2. E a espécie era Aedes setosa. E esse número aqui, né, é o número da flor, então até 50 são todas Aedes setosa, né? Esses números aqui até 50, todas Aedes setosa, né? Do 51 em diante, né? Do 51 em diante são Aedes versicolor, e daí os dados para outra espécie, certo? E do 101 em diante, nós temos a Aedes virginica, né? Esse é o dado aí. Então a gente vai tentar ler esse dataset, tá? Então a ideia é a seguinte. Eu vou colocar o código inicial, tá? Esse aqui não se preocupem muito em entender, ele é um código mais porque o Colab ele é um pouco... A gente precisa de um código para poder colocar arquivos, tá? No Colab. O nosso dataset, ele vai vir daqui. Deixa eu colocar aqui. Tá? Ele vem aqui do site o Kaggle, tá? O Kaggle, ele é um site que tem vários datasets aí, alguns educacionais, algumas competições até. E esse Iris Flower dataset está disponível em vários lugares, tá? Aqui, se vocês têm uma conta no Kaggle, é só clicar em download, certo? Mas eu já baixei para nós e eu vou colocar o link agora aqui no chat para que vocês baixem no computador de vocês o dataset, tá? Eu vou colocar agora o link. Então a gente vai começar com o seguinte, tá? A gente começa com uma fórmula pronta. Bom, a gente vai usar o NumPy, então eu já começo importando, né? Vocês conseguem ler isso aqui, né? E
Além disso, para a gente poder colocar o arquivo do computador de vocês, vocês vão querer fazer o upload do arquivo, né, no Colab. Então, para poder ler o arquivo do computador de vocês, a gente vai usar esse módulo, o submódulo Files, tá, from google.colab, do próprio Colab, tá. Então, dentro de Google, dentro de Colab, existe um módulo Files que a gente vai usar. Tá? A gente também vai importar o módulo I/O, certo? E daí a gente vai fazer o upload do arquivo da seguinte forma. O arquivo, né, vai vir como um dicionário. Tá, o que acontece quando eu fizer isso aqui é que, eu vou mostrar aqui para vocês, se eu rodar esse código, ele está conectando agora, né? Se eu rodar esse código, o que acontece? Aparece essa janela aqui embaixo, certo? Nessa janela aqui embaixo eu posso escolher um arquivo. Para vocês, quem estiver usando Windows, deve ser, talvez o botão é um pouco diferente, talvez esteja em outra língua, em espanhol, em português, mas a ideia é que vocês conseguem escolher um arquivo para fazer o upload, certo? Então eu clico aqui e eu escolho o arquivo para fazer o upload. Eu vou lá escolher meu arquivo, né? Vocês não enxergam escolhendo o arquivo porque é uma outra janela, eu não estou mostrando essa janela, mas basta vocês clicarem ali e vão escolher o arquivo para fazer o upload. Tá? É isso que acontece. Aí se vocês imprimirem, vão ver que é um dicionário. Esse dicionário ficou vazio por algum motivo, eu não consegui fazer o upload, não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Sei lá. Vamos de novo. Agora ele fez o upload, olha. E ele salva esse arquivo com um nome talvez diferente. Se vocês fazem o upload a primeira vez, o nome do arquivo vai ser o mesmo nome nesse computador no Google, né? O Colab, vocês lembram que o Colab ele é um computador que está na nuvem, tá no Google, né? Em algum data center no Google, né? Nos Estados Unidos, provavelmente nos Estados Unidos. E daí ele tem uma máquina lá, um computador que, onde ele tem uma máquina virtual, né? E o Colab ele está rodando, ele está funcionando naquele computador. E daí quando fez o upload, ele gravou esse arquivo que tinha esse nome aqui, né? iris.csv, né? Para um arquivo de mesmo nome no computador lá. Por exemplo, se eu rodar esse código novamente, e eu selecionar o mesmo arquivo de novo, notem que ele mudou o nome, olha. Porque ele já tinha aquele arquivo com aquele nome lá, né? Então, para evitar isso, o que eu faço é, eu adiciono uma célula aqui em cima, coloco um sinal de exclamação. Com o sinal de exclamação a gente pode rodar comandos como se fosse no terminal, né? No sistema operacional. Aqui para remover, eu vou tentar remover todos os arquivos .csv do meu computador lá no Google. Então, por exemplo, aqui eu removo e aqui eu rodo. E mesmo que eu rode de novo e de novo, se eu remover sempre, eu vou ter sempre apenas um, né? Vocês entendem isso? Tá. E aqui se eu imprimir, agora eu vou ver que eu tenho... É um dicionário, certo? Vocês estudaram um pouco de Python, isso é um dicionário, né? Onde a chave do dicionário é o nome do arquivo e depois ali a gente tem o arquivo em binário, tá? Esse B
Esse B indica que aqui tem um abre uma aspas, né? Abre aspas. O B indica que é um arquivo binário e aqui está o conteúdo do arquivo. Tudo bem até aqui? Então, para a gente usar esse arquivo, né, a gente vai usar esse I/O, tá? Esse I/O serve para acessar os dados do arquivo, tá? Então, o que a gente vai fazer é ler o arquivo dessa forma aqui, tá? E daí F vai ser o meu arquivo, tá? Então eu posso rodar, eu posso de novo rodar, remover ele, né? Aí rodar de novo essa célula. Eu vou escolher meu arquivo. E daí eu tenho F. F vai ser o arquivo que eu li. Ok? Se vocês conseguem rodar esse código que eu mostrei até aqui sem erros, né? A gente pode prosseguir, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, de repente eu peço que falem então com o André ou com a Nath, e daí se precisar eu interrompo aqui. O Alfredo disse que não abriu nenhuma... Para mim também, Alfredo. Tu viu ali que logo que eu mostrei para vocês não abriu nenhuma nova janela. Eu não sei o que aconteceu, de repente tenta de novo. Tá? E se o problema persistir, a gente... Não se abre o terminal. Não abre o terminal. Aqui em cima, esse sinal de exclamação, né? O Jean perguntou onde que se abre o terminal. Esse sinal de exclamação permite que tu rode um comando diretamente do Colab. Então, dentro do Colab, o que eu escrever aqui, por exemplo, tá? Se eu colocar aqui exclamação, deixa eu ver se vocês enxergam aqui embaixo, tá? Exclamação ls. Ele está listando os arquivos que estão no computador remoto, certo? Ou comandos do Linux, né? Qual é o nome do usuário e etc, tá? Isso aqui é uma máquina virtual, tá? É assim que a gente roda os comandos. O que tu não consegue apagar, João? Para apagar é exclamação rm espaço e daí o nome do que tu quer apagar, né? Nesse caso aqui eu coloquei asterisco. Esse asterisco indica que é qualquer arquivo que termine com .csv, né? O meu não funcionou agora, não sei porquê, eu estou tentando de novo. Agora funcionou. Então, às vezes não sei, na primeira vez não funciona por algum motivo, tá? Tá. Aí a ideia é que esse arquivo é um arquivo onde o texto está separado por vírgulas. Nós temos várias linhas separadas por vírgulas, tá? Para a gente ver o conteúdo do arquivo, a gente geralmente eu uso muito, né, a função readLines, tá? A função readLines, eu posso... ela retorna uma lista, a função readLines retorna uma lista, f.readLines. Retorna uma lista, então eu posso dizer L igual... Essa lista L, cada elemento da lista é uma linha do meu arquivo, certo? Por exemplo, se eu rodar esse código, como eu poderia saber quantas linhas tem o meu arquivo? Alguém sabe? Como eu posso saber quantas linhas tem o meu arquivo? Se eu quero imprimir, quantas linhas tem o arquivo?
Isso mesmo, o Nestor já respondeu ali, len de L, certo. Isso aí, 151 linhas. Aqui a gente já pode começar a pensar, né, puxa, se nós temos 3 espécies, né, de flores, 50 para cada uma, por que nós temos 151 linhas, não apenas 150? Exatamente. Martim falou, né, a primeira linha é o cabeçalho, né? Então, como a gente vê a primeira linha, se eu quero imprimir a primeira linha, eu coloco L0, né? O índice 0 é o primeiro elemento da lista. Se cada elemento da minha lista é uma linha, a linha no índice 0, né? A minha lista, o primeiro elemento da minha lista, que no índice 0, vai ser o primeiro elemento, a primeira linha do meu arquivo, né? E tá aqui, certo? Eu queria, assim, com calma, olhar com vocês o que a gente está vendo aqui, olha só. B indica que isso aqui é binário, tá? B indica que é binário. Aí aqui nós temos uma abertura de aspas. É o Pablo, para esse comando te deu 0, é isso, Pablo? É, isso, o Martim tem razão. Nestor também. Eu diria isso também, tenta ler de novo, tá? Outra coisa que eu vou dizer, se vocês executam 2 vezes, esse readlines ele lê uma vez, na segunda vez ele não funciona, então digitem assim, ó, f.seek 0, tá? E aí rodem de novo isso aqui. Desculpa, por que aconteceu? Ah, desculpa, f.seek 0, o que eu errei? Antes, né? Acho que é antes. Tá? Porque readlines, ele lê a próxima linha, ele lê todas as linhas e daí o ponteiro que está lendo o arquivo, ele chega ao fim do arquivo. Se tu chama readlines novamente, ele não lê mais nada. Ele só funciona a primeira vez. Então, esse seek, ele reseta o ponteiro, coloca o ponteiro de novo no início do arquivo, tá? Então, é importante vocês reiniciarem, tá? Senão, só funciona a primeira vez, na segunda vez ele não funciona, né? Então, colocando esse f.seek 0, vocês podem executar quantas vezes quiserem, tá? Então, B indica que é binário, e aqui eu tenho o cabeçalho, vejam só, né? ID é a identificação da linha, né? Aqui, autoexplicativo, né? Sepal length, sepal width, petal length, petal width e species. E esse /n é uma nova linha. Esse /n é uma nova linha. E se eu olhar as outras linhas, né? Se eu olhar a linha 1, por exemplo, aí eu tenho já os dados de uma planta. Na linha 2, eu tenho os dados da outra planta. Na linha 52, eu tenho os dados de outra planta. Ok? Vamos voltar para a linha 0 ali, tá? Esse é o cabeçalho, né? Aí, agora eu quero... Primeiro, eu gostaria que ele não fosse um binário, porque a gente vai ter que trabalhar com uma string. Eu quero transformar isso aqui numa string não binária, né? Para isso, a gente vai usar a função decode, tá? Então, para cada linha que eu quiser, se eu colocar assim, se eu fizer .decode, tá? .decode, o que eu estou fazendo é, eu estou transformando isso aqui numa string comum. Olha, sumiu a aspas, tá vendo? Ele imprime daí a string. Tá? Então, esse .decode é um método para transformar essa
essa linha binária para uma string convencional do Python. Para a gente separar, vejam que essas informações estão separadas por vírgula, seja aqui na primeira linha, seja na próxima linha também, né? Se eu imprimir a linha 47. Tá? Então, esse cabeçalho diz respeito a essa informação. Esse cabeçalho aqui a essa informação, né? Aqui. E este aqui a esta informação aqui e assim por diante, né? Então, se a gente quer separar isso aqui, a gente usa a função split, tá? A gente pode daí, por exemplo, testar aqui no cabeçalho. Se eu colocar ponto .split, eu vou ver que o que eu vou ter agora é uma lista. Aqui não aconteceu nenhum split, porque o split, sem nenhum parâmetro, ele tenta separar por espaços, né? Então apareceu uma lista com um elemento só, é uma lista onde só tem um elemento que é toda a linha, né? Isso aqui é uma coisa completamente inútil, certo? O que eu quero, na verdade, é colocar aqui dentro a vírgula. É uma string, né, cujo conteúdo da string é apenas uma vírgula, tá? Aí o que acontece? Ele vai separar agora onde tinha vírgulas. Eu tenho uma lista onde cada elemento era uma string separada agora. Cada elemento vai ser uma string separada, onde naquela linha nós tínhamos uma vírgula, né? Nós separamos as strings agora dentro dessa lista. Essa lista para a primeira linha, né? Mas se eu pegar qualquer linha agora, eu posso fazer isso, tá? O que eu quero fazer, na verdade, eu quero o par. Lembra que a gente quer o par de entrada e saída, né? A entrada, eu quero que seja esses 4 números aqui. E para cada 4 números desses, eu quero que a saída seja a espécie de planta, tá? É isso que a gente quer tentar fazer, tá? Então a gente quer criar, vamos seguindo, tá? Eu quero criar, deixa eu fazer aqui embaixo. Eu quero criar x igual a np.zeros no início, vamos criar x vai ser inicialmente um array de zeros, certo? Onde o tamanho dele vai ser linhas, eu quero ter 150 linhas, porque eu tenho 50 para cada planta, são 3 plantas diferentes, né? E eu quero 4 colunas, né? E o meu y, eu quero que seja, aqui é um detalhe, tá? É um detalhe importante. Eu quero aqui uma coisa que nós chamamos de one hot, tá? Okay. One hot encoding. One hot funciona da seguinte forma. One hot vai ser o seguinte, eu vou ter 3 saídas, eu tenho 3 plantas, é um problema de classificação, quero dizer, vai ser a planta A, B ou C, certo? E eu quero que as minhas saídas sejam 1, 0, 0 se for a planta A, 0, 1, 0 se for a planta B e 0, 0, 1 se for a planta C. Ou seja, as opções são essas, né? Tá? Deixa eu pegar aqui os nomes delas. Eu quero isso aqui para cetosa. Isso aqui para versicolor. E isso aqui para virgínica. Tá? Isso aqui. Então, isso quer dizer que para cada entrada... Tá, isso aqui não é código, tá? Eu só estou colocando como um comentário aqui para vocês entenderem. Então quer dizer que para minha saída, para cada entrada, a minha saída vai ter, eu também vou ter 150, né, saídas e 3 colunas, onde 2 colunas vão ser 0 e uma delas apenas vai ter o número 1, que vai selecionar qual das plantas, né, foram
é a saída correta para aquele exemplo. Tudo bem até aqui? Não, Matheus, o One Hot eu não falei antes, tá? Acho que o Matheus está querendo saber se a gente deveria saber antes ou não. Eu acho que eu não falei de One Hot ainda, tá? O One Hot é uma novidade desta aula, tá? Esse One Hot é a forma... tu quer que eu explique a última linha novamente? Essa linha aqui? Então a ideia... Deixa eu vir para o tablet aqui, eu vou tentar explicar para vocês. Assim, olha, quando nós tivermos uma rede neural, nós vamos ter ali, por exemplo, nesse caso, possivelmente teremos... Eu vou desenhar as entradas como retângulos, certo? Então nós teremos... Desculpa, talvez... uma, duas, três, 4 entradas, certo? Que são sepal length, sepal width, petal length, petal width, certo? E a gente vai ter uma rede neural. Por enquanto a gente não está falando da rede neural, tá? Eu não quero entrar em detalhes sobre a rede neural ainda. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os dados, tá? Mas o importante é que nós vamos ter uma rede neural, só para vocês entenderem, né, o contexto. Onde nós temos essas entradas. Se eu não fiz alguma conexão aqui, me perdoem, né? Eu tô fazendo isso aqui rapidamente. Me perdi agora já. Enfim. Né? Vai ter uma rede neural. E aqui, as minhas saídas da rede neural vão ser, se eu tenho aqui a entrada de dados correspondente a, por exemplo, iris versicolor, vai ter uma entrada, certo? Que são 4 números. São 4 números essa entrada. Isso aqui eu vou chamar de X. Tudo isso aqui é X, né? É uma entrada. O meu Y vai ser... Por exemplo, para versicolor, se eu não me engano, era já digo. Era a segunda, né? A versicolor é o segundo exemplo. Então nós teríamos assim 0, 1, 0. Essa vai ser a saída daí. Significa que quando for 1 aqui, eu tenho iris versicolor. Compreendem? Isso é One Hot. Por que isso? Eu já explico também. Mas isso a gente vai falar mais adiante no curso, tá? Eu estou só adiantando alguma informação, tá? O que acontece é o seguinte, um aluno poderia dizer, professor, por que não temos apenas um neurônio? Certo? Poderia apagar esse aqui, apaga esse aqui e usa só um neurônio. E esse um neurônio, quando sair, se a saída for 1, é virgínica, né? Como é o nome lá? Se for 1, eu vou dizer que é iris setosa. Se for 2, iris versicolor. E se for 3, iris virgínica. Certo? Por que não fazer assim? Né? Qual é o problema? Tu pode fazer assim e não é impossível de fazer assim. É possível fazer assim. O problema é que é mais difícil fazer assim. Porque quem disse que a distância entre setosa e versicolor é menor do que a distância entre
setosa e virgínica, por exemplo. Porque assim, se fizer assim, a distância entre 1 e 2 é menor que a distância entre 1 e 3. A gente está impondo uma ideia de distância que não existe aqui, certo? Eu vou trazer uma dificuldade a mais para a minha rede neural. Além disso, há o problema de que a gente tem muita concentração aqui, a tomada de decisão está concentrada nesses pesos todos aqui. Onde se eu tiver 3 neurônios na saída, eu tenho esses pesos aqui tentando detectar uma espécie de planta, certo? Eu tenho esses pesos aqui tentando detectar outra espécie de planta. E eu tenho estes pesos aqui tentando detectar outra espécie de planta. Isso faz com que o problema seja distribuído de uma forma mais uniforme em toda a rede neural. Ou seja, nós temos pesos separados trabalhando em diferentes problemas ali. Eles vão, em forma conjunto, tentar resolver o problema. E depois tem um outro aspecto também que eu vou ensinar mais adiante, que é o softmax. O softmax vai ser uma forma de que quando eu tenho um valor maior numa dessas saídas, as outras vão diminuir. Tá? Então a gente vai ter uma relação entre eles, onde um cancela o outro. Tá? Então usando o softmax, nós conseguimos também transformar isso aqui numa probabilidade, onde a soma vai ser 1. Certo? Eu fiquei agora com a imagem na frente, certo? Eu estava com a imagem ali na frente, eu não sei se vocês conseguiram entender. Desculpa, eu perdi o contexto da pergunta do Augustin. Se pudesse... há alguma dúvida ainda sobre o One Hot? Entenderam o que é o One Hot? Podemos seguir? Cristiano Schuster perguntou se NP015013 é pela camada de saída. Se tivéssemos 4 neurônios de saída, seria NP0150-4 daí, né, Cristiano? Não sei se era essa a tua pergunta. Ao invés de 3, teria 4 daí, se são 4 neurônios da saída. Isso. Tá certo. Tá? Sempre me perguntem, nenhuma pergunta assim, ó, eu tô indo devagar mesmo e eu preciso que vocês entendam o básico. Depois a coisa vai ficar complicada, a gente vai acelerando, lembra? Ainda que agora, num ritmo mais lento, nós vamos acelerar, tá? Então, voltamos aqui para o nosso código. Tá, então... nós temos aqui 3 saídas, né? 3 saídas. E eu quero preencher esses dados aqui, certo? Eu quero tentar preencher esses dados aqui. Como eu vou pegar cada uma dessas linhas aqui e colocar no X e no Y? Essa é a questão agora. Eu preciso um laço, olhando cada linha, lembra, um laço olhando cada elemento do meu arquivo, certo? Então, eu posso de repente já colocar isso aqui em cima, tá? Eu vou cortar daqui e vou colocar aqui em cima para aproveitar essa linha. E eu vou criar um laço aqui embaixo, olha, eu vou criar um laço for, tá? Vamos chamar de como é que eu vou chamar? Já usei L agora. Vamos chamar de lines aqui, e aqui line. Aqui é plural e aqui é singular, tá? Eu posso rodar aqui de novo, só para garantir que eu tenho. Então, for line in lines. Então, percorrendo aquela lista,
eu posso imprimir, por exemplo, essa linha. Tá, e aqui eu tenho todas as... eu estou imprimindo a lista de cada uma das linhas do arquivo, certo? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. Tá. Assim, ó, o interessante é que aqui eu tenho um array do NumPy que ele já tem um tamanho fixo. Então, para mim, seria interessante ter um índice da linha, saber qual é o número da linha. Se eu fizer assim, eu não tenho o número da linha, eu só tenho a linha. Certo? Eu vou abrir uma outra célula para explicar uma coisa para vocês, tá? Por exemplo, eu vou criar uma lista. Lista igual, por exemplo, eu vou colocar em inglês nomes de frutas. Ok? Essa é uma lista do Python, tá? Se eu disser assim, for fruit in... vou colocar em inglês, né, aqui, list. A lista não posso. Fruits, tá? For fruit in fruits. Print fruit. Ele vai imprimir cada fruta da minha lista, certo? Eu quero o índice. O que eu posso fazer? Existe uma função que a gente chama assim enumerate. Quando eu usar enumerate, o que ele vai retornar é uma tupla com 2 elementos. Essa tupla vai ser o índice e o elemento da lista. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, e se eu imprimir e fruit, ele vai ter o número do índice junto da lista, tá vendo? Então esse enumerate no Python, ele transforma a lista é como se eu tivesse aqui, ao invés de ter apenas banana, lemon, orange and grape, é como se eu tivesse assim, olha, não, desculpa, aqui é 0, tuplas como os elementos da lista. É como se fosse isso aqui. Se eu fizer isso aqui sem enumerate, né, também funciona. Tá? O efeito é o mesmo. Ou seja, ele transformou a minha lista num par. Cada elemento da lista é um par, onde eu tenho o índice e o elemento. Tá? Então, esse enumerate eu posso usar aqui. Ok? Assim eu posso dizer em qual posição, em qual linha de X colocar o valor que eu estou lendo, tá? Eu também não quero a primeira linha, tá? Eu quero a lista da segunda linha em diante. Para pegar a segunda linha em diante aqui, eu olho a sublista, né? Deixa eu colocar aqui de novo aquela colinha. Por exemplo, né? Sei lá, não lembro mais, orange. Se eu quero a sublista eliminando o primeiro elemento, né, é só usar o índice dessa forma, especificando o range, né, o intervalo. Então eu pego de 1 em diante até o final. Eu peguei a sublista eliminando o primeiro elemento, certo? Então aqui eu posso fazer a mesma coisa também, eu quero eliminar o primeiro elemento, de 1 em diante. Se eu imprimir, daí eu vou eliminar essa linha aqui, que é a linha que é só o header, eu não preciso do header, eu sei já o header, tá? Sei nada, né? Eu vou esquecer, então
era bom eu imprimir aqui o header de repente. Só para não esquecer também, né? Porque eu preciso saber o que é cada um desses, né? Lembra do decode para transformar numa string. Tá. Agora, eu posso tentar ler cada um desses valores, tá? Para ler esses valores, eu vou usar uma atribuição. Em Python, nós podemos fazer atribuições de mais de um valor ao mesmo tempo, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o meu ID, mas ao invés de ID, eu posso deixar um espaço em branco. Se não me interessa o ID, eu posso só deixar vazio. Eu posso ter sepal length, né? Eu estou olhando aqui, olha. Eu estou olhando aqui em cima, tá? Sepal length, sepal width, petal length, petal width. E eu tenho a espécie, species, né? Que é a espécie da planta. Certo? E eu quero em X, na linha I, na posição 0, eu quero colocar sepal length, por exemplo. Só cuidado, sepal length é uma string, eu quero converter em um número, tá? Então, eu vou converter para float. Isso aqui é casting. Em Python, se eu quero converter, eu coloco o tipo de variável como ele vira uma espécie de construtor, tá? Ele é um construtor, Python é orientado a objetos, mas assim, para vocês entenderem basicamente o que isso significa, que eu estou transformando uma string essa string em um valor em ponto flutuante, tá? É como para quem lembra, quem conhece C, é como A to F, né? A to F no C, tá? X na posição I, coluna 1, float, sepal width, né? X, linha I, coluna 2, float, petal length, X, linha I, coluna 3, float, petal width. Tudo bem até aqui? Isso aqui resolve o meu X está pronto. Tá? Deixa eu ver se vocês acompanharam até aqui. Alguém tem alguma dúvida quanto a esse trecho até agora? Eu vou rodar esse código, ver se eu tenho algum erro, tá? Só para ter certeza, mas não deu erro nenhum, tá? Eu posso conferir, tá? Print x. É claro que é uma matriz grande, né? Onde eu tenho cada linha é uma linha do meu arquivo que eu converti aqui em ponto flutuante. Tá? Estão acompanhando? Tudo bem? Agora e o y, certo? O y é um problema. Ok, eu posso explicar brevemente novamente. Então, x inicialmente é 0, certo? Se eu colocar numa célula aqui em cima, eu vou separar o código para que vocês entendam. Talvez isso aqui eu tenha faltado explicar. Esse x aqui, antes, eu criei um x que ele é todo zerado, tá vendo? Ele não tem nada. Ele só tem essas dimensões, é o número de linhas e o número de colunas, tá? Esse valor aqui é uma tupla, né? Onde eu tenho 150 linhas, 4 colunas, né? E isso aqui está mostrando que, na forma de uma matriz, os meus dados de entrada, x, certo? Cada linha aqui eu quero pegar uma linha do meu arquivo. Por exemplo, vou colocar aqui a linha 47 que eu já estava colocando antes. Por exemplo, se eu colocar aqui
a linha 47. Essa linha 47, eu quero pegar esses elementos aqui, e eu quero colocar na linha 47 aqui, que eu não sei onde é que está agora, mas vai ser uma linha aqui que eu quero colocar, certo? E assim eu quero fazer com cada linha do meu arquivo. Como eu faço isso, né? Para fazer isso, eu vou percorrer todo o meu arquivo linha por linha, né? Eu uso enumerate, porque assim eu consigo ter a linha e ter também o índice da linha. Então, para a linha 0 eu vou ter i igual a 0, para a linha 1, i igual a 1 e assim por diante. E assim eu consigo atribuir o valor de cada linha dessa minha matriz, aqui a linha e aqui a coluna, né? Então, na linha i, coluna 0, eu tenho SL, né? Assim, por que SL, por que SW, né? É que eu estou olhando aqui, esse é o cabeçalho, né? Ele me diz qual é a ordem, em que ordem estão os dados no meu arquivo, né? Essa atribuição é uma atribuição para listas, tá? Eu não sei se é esse o problema também. Deixa eu mostrar uma atribuição para listas. Se eu tenho uma lista, tá? Eu não entendi a pergunta do Alfredo. Eu não entendi, desculpa, Alfredo. Eu não entendi a pergunta. Se a Nath ou o André puder me ajudar. Antes de SL. Ah, isso aqui. Tá. Tá, eu vou mostrar isso aqui, tá? Entendi a pergunta agora. Só um pouquinho, então. Grape. Orange. Tá. Isso aqui é uma lista, tá? Eu posso dizer assim. B, L, G, O igual. E vocês... Se a gente imprimir, por exemplo, L, né? Lemon. Tá? Até aqui tudo bem? Vocês conseguem entender isso? Essa atribuição faz com que B seja banana, L seja lemon e assim por diante. Certo? Se não me interessa, digamos que esse terceiro valor aqui não me interessa, eu só coloco isso aqui. Tá? Significa que eu não estou usando, eu estou ignorando esse valor. É uma forma de dizer, ignora esse valor. Certo? É uma forma de dizer que aquele valor não me interessa. É só isso. Ok? Então esse... Por que eu faço isso? Eu poderia só dizer i e dizer, sei lá, usar i igual a inteiro de i, porque vai ser uma string, e daí eu não precisaria esse enumerate, certo? Vocês entendem? Não, eu poderia usar i do arquivo. Mas não é uma boa prática, porque se o arquivo tiver um i que seja errado, os arquivos para treinar redes neurais não são muito bem curados, muito bem polidos, então eles vêm com defeitos, com problemas, né? Então a gente não pode confiar muito, certo? Então é mais aconselhável que a gente conte as linhas por conta própria, tá? Eu vou evitar usar o que veio no arquivo e eu vou contar por conta própria as linhas, tá? Só um pouquinho. Só um instante agora. Agora nós queremos então fazer y, tá? Y nós queremos fazer com one hot. Para fazer o one hot,
Alguém tem alguma ideia como é que poderíamos fazer? Deixar uma pergunta aí, ver se alguém tem uma ideia de como poderia fazer. Máscara. Olha. Uma máscara é uma boa ideia, tá? Augustin está afiado. Eu esperava uma coisa mais simples do que uma máscara, tá? Eu ia até falar máscara depois. Ok. Isso, um if. O mais simples assim para vocês no momento não é a máscara. Eu vou explicar a máscara também, tá? Deixa eu falar do if. Então, if, eu quero ver s, certo? Então, é uma string, s igual. Aí eu tenho que ver qual é a espécie, né? Por exemplo, se for Aedes setosa, né? A primeira, na verdade, eu posso ter um exemplo de cada uma se vocês quiserem olhar aqui. De 0 a 50, então essas primeiras são a setosa, depois dos 50 a 100 é versicolor, eu acho, e dos 100 a 150 é virgínica, né? Então, se for Aedes setosa, desculpa, então o Y naquela linha, certo? Na coluna 0, ele vai ser 1. Se não, se for S igual a Aedes versicolor, então o Y naquela linha, na coluna 1, vai ser 1. Se não, se for Aedes virgínica, aí eu vou ter Y, e aí coluna 2 igual a 1. Não, esse igual aqui de atribuição, né? Tá bom? Isso aqui eu só coloquei pra gente ter uma colinha, tá? Isso aqui a gente não precisa, na verdade. Tá. Então eu posso rodar essa linha aqui, esse código aqui, essa célula aqui, e daí eu vou ter agora x, já está aqui x, né? Eu posso imprimir x só no intervalo, porque senão ele vai preencher toda a minha tela, né? Então eu vou botar aqui, por exemplo, de 48 até 52, 53, sei lá. Tá, então esse trechinho é algumas linhas ali do meu x, e eu posso fazer a mesma coisa com y. E aqui eu peguei esse trecho de propósito porque muda de uma planta para outra, tá? Alguma coisa deu errado aqui. O que deu errado? Ah, faltou criar y e x também, né? Eu acho que acabei apagando porque estava na linha aqui em cima, né? Eu peço desculpas, eu apaguei aqui, tá? X igual a np.zeros 154. Aqui tem que ter outro parênteses, tá? Lembrem, um parênteses dentro de outro, porque a entrada é uma tupla. É uma entrada, um argumento que é uma tupla. É diferente de colocar dois argumentos. 153. Mas tem algum problema ainda. Deixa eu tentar entender o que eu fiz errado. Ah, sim. A gente tem também... esse arquivo ele tem uma nova linha, tá? Se eu mandar imprimir S, vocês vão ver que tem nova linha. Ele tem uma nova linha aqui entre uma palavra e outra, tá? Essa nova linha é o último caractere, eu preciso descartar o último caractere, tá? Então eu preciso fazer S igual a S do início até, eu descarto o último caractere, tá? Que é uma nova linha, para remover a nova linha, tá?
Agora sim eu acho que eu consigo aqui, né? Tá vendo? Agora funcionou. Então, até a linha da linha 48, 48 e 49, de 0 a 49, eu tenho 100, tá vendo? 100. E de 50 em diante, eu tenho 010. Ah, eu estou imprimindo só um trecho, tá? Se eu quiser imprimir ele inteiro, também posso. Só vai ser bem longo, né? Não imprimir só Y. Só quero imprimir só Y. Então ele começa no início sendo 100, certo? 100 todo ele. Até que aqui muda, olha. Aqui ele muda para 010. E vai assim até que aqui ele muda para 001. Ok. Vamos fazer isso usando máscara agora. Deixa eu ver se as perguntas aqui. Isso, Nancy tinha já entendido, Tá. Eu não estava olhando o chat, vários de vocês já tinham falado do /n. Perdão, pessoal. É muita janela aqui no meu computador. Se nós queremos fazer isso usando uma máscara, o que é uma máscara é o seguinte. Usando o NumPy, nós podemos fazer uns truques bastante interessantes, tá? O NumPy, eu posso fazer um teste no NumPy. Eu posso fazer um teste. Por exemplo, eu posso criar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, eu posso criar um array da seguinte forma. A igual np.array. Desculpa, aqui. Já que eu usei frutas já antes, né? Vamos repetir aqui as frutas. Por exemplo, né? Se eu quero fazer um teste, vocês conhecem, por exemplo, posso dizer if a igual a 1, por exemplo, é um teste, né? Se eu fizer um teste banana, por exemplo, ele vai dar um verdadeiro ou falso. Mas se eu fizer esse teste usando um array, qual é o resultado do teste? Ele é um outro array. Ele é um outro array. O resultado desse teste, esse é um teste, não é uma atribuição, certo? É um teste. Esse resultado do teste ele vai dizer para cada elemento o resultado daquela condição, certo? Ele está vendo que para esse primeiro elemento é verdadeiro, para os outros é falso. Claro que aqui é um valor booleano, né? Certo? Aqui é um valor booleano. Mas se eu criar um array antes, né? Por exemplo, como eu vou chamar agora? N igual np.array, ou zeros. Vamos dizer que tem 3 linhas e 3 colunas, né? Ou vamos pôr aqui, sei lá, 2 linhas e 3 colunas, tá? E se eu quiser atribuir um valor ali, eu posso dizer então que o resultado disso aqui vai ser n, digamos, na linha 1, nas colunas todas, né, da linha 1, eu vou colocar o resultado dessa atribuição. E eu quero imprimir n. O que acontece é que eu vou ter 1 onde essa atribuição aqui, onde esse teste era verdadeiro. E eu vou ter 0 onde esse teste era falso, que é aqui e aqui. Isso é uma máscara, tá?
Eu sei que é assim, é estranho, é difícil de entender de início, porque parece uma coisa estranha, mas a ideia é que esse teste ele é realizado para cada elemento do meu array. E eu posso usar isso numa atribuição. Tá? Essa é a ideia da máscara. Tá? Então, se vocês entenderam isso, a gente consegue fazer isso aqui. Certo? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar o meu y na linha i e todas as colunas dela. Eu vou atribuir o resultado do teste de S ser igual a um array, onde eu coloco cada um desses, né? Certo? Daí eu posso apagar isso aqui. E isso aqui é uma máscara. Então, o resultado desse teste aqui, onde S, para a coluna onde S for igual, vai ser 1. Aquela coluna, as outras colunas vão ser 0. Tá? A gente pode rodar isso, e aqui o resultado deve ser igual. Ou seja, o que deu errado agora? Deu tudo 0. Por quê? Só um pouco. Ah, tá. Isso aqui precisa ser um array, tá? np array. Para isso aqui funcionar, precisa ser um array. Não uma lista do Python, é um array. Só array tem essa propriedade. Agora sim, olha. Então a gente tem aqui 100, depois 010, depois 001. Esse método, certo, para a gente fazer a leitura dos dados, ele muda um pouco, assim, dependendo como estão formatados os dados, tá? Não é uma coisa igual sempre, tá? A gente tem 15 minutos, eu queria mostrar um outro dataset para vocês, mas eu acho que vai acabar ficando como um exercício para vocês tentarem fazer depois e entregar no Moodle, porque a nossa aula foi um pouco mais lenta que eu esperava. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu coloquei um outro dataset também disponível para vocês. Eu vou colocar agora no chat. Esse outro dataset, eu vou criar um novo arquivo agora. Aqui eu vou copiar a mesma coisa que eu tinha antes, tá? Eu vou copiar essa célula que remove o arquivo, pra gente aproveitar o que a gente já fez, né? Não ter que explicar de novo. Só que o nome desse arquivo vai ser diferente, né? O nome desse arquivo é esse que eu passei para vocês. Aqui. Esse arquivo é um arquivo onde a gente tem o número de casos de pessoas que contraíram confirmados, né? Casos confirmados do coronavírus, certo? Então, nesse dataset, nós temos o número de casos confirmados até hoje do coronavírus. Ok? Se a gente rodar esse código, eu estou conectando agora um novo notebook, né? Não tem nada ainda, ele não remove nada, claro, porque eu não fiz o upload ainda, é uma nova máquina virtual, né? E aqui eu vou ler esse arquivo que eu já tenho no meu computador. Tá? E o que eu quero que vocês façam é que vocês leiam, consigam ler. Nesse arquivo a gente vai ter o seguinte, tá? É um pouco diferente ele. A gente vai ter para cada linha um lugar, um país ou uma região do mundo,
E a gente vai ter daí nas colunas o tempo. E daí nas colunas a gente vai ter o número de casos acumulados por cada dia, para cada dia. Tá? Então, à medida que os dias avançam, a gente vai ter o número de casos. Tá? A gente pode começar olhando o header, certo? Eu vou pegar mesmo o código que eu tinha antes, eu vou ler, vou usar o read lines, que nem a gente fez antes. Tá? E daí aqui a gente pode ver a primeira linha. Zero. Olha só, é um pouco mais complexo ele, tá? Eu tenho, o primeiro elemento é province state. O segundo elemento é country region, tá? Latitude, longitude, e aqui começam dias do ano. Primeiro é dia 22 de janeiro, dia 23 de janeiro, dia 24 de janeiro, 25 de janeiro, 26 de janeiro. E assim vai, certo? 17 de fevereiro até o dia 19 de março, tá? Hoje é dia 20 de... O dia de hoje não está incluso ainda, tá? Então até ontem, certo? Eu preciso encontrar a linha referente ao país que eu quero e daí eu preciso ler esses dados a partir daqui, dentro de um vetor y, tá? E eu preciso saber quantos dados eu tenho daqui até o final também, né? Para saber o tamanho de y. X, eu quero que x seja os números em sequência desde o primeiro caso. Então aqui x é 0, x é 1, x é 2, x é 3, assim por diante, certo? Então x vai ser 0, 1, 2, 3, e eu quero que y seja os números de casos que eu tenho para cada um desses dias, tá? Vamos pegar um exemplo de uma linha aleatória, por exemplo, se eu quiser ver a linha 45, eu tenho Iceland, né? Iceland, e aqui a gente tem 0 até aqui, começa os primeiros casos na Iceland aqui, certo? De coronavírus, casos confirmados de coronavírus em Iceland, né? Tá? Opa, desculpa. Então, aqui é a latitude, a longitude, etc. Tá? Tudo conforme o header file. Province State não tem, tá? Porque é um país, aí esse primeiro elemento ele não aparece, olha, começa com uma vírgula, significa que tinha nada aqui. E só o segundo elemento é Iceland, tá? Então, por exemplo, se eu quero encontrar o Brasil aqui, digamos que eu quero encontrar o Brasil, certo? Eu posso procurar, eu tenho que primeiro ler o meu... separar os elementos, né? Eu quero saber quantos eu tenho também, né? Quantas colunas eu tenho aqui, né? Para saber quantas colunas eu tenho que separar os elementos também. Então, a gente pode fazer um decode aqui da primeira linha. A gente pode pegar uma linha, decode e split, lembra? Por exemplo, eu posso pegar a linha 0, decode, ponto split. Tá? Eu vou apagar isso aqui por enquanto. E aí eu tenho uma lista separando cada elemento do meu header, certo? Aí para eu saber o tamanho disso, vamos chamar isso aqui de header, H. Isso aqui é meu header, né? É só imprimir o len, né? Eu tenho 62, tá? Mas 62, na verdade, é incluindo esses elementos aqui. Eu quero olhar só a partir daqui. Ou seja, eu subtraio 4.
tá? Então, o total de elementos, o meu tamanho, tá? Desculpa, 1, 2, 3, 4. Esses aqui eu tenho que remover, né? Então, o meu total vai ser len menos 4, certo? É quantos dias eu tenho até o fim aqui. Esse é o meu total. O que mais? Aí agora eu posso criar o meu y e o meu x, certo? O x eu quero que seja 0, 1, 2, 3 até total. Então é range, np, na verdade eu quero, né, enfim. Eu poderia usar o Python, né? Range total, tá? Mas a gente vai querer criar um array, certo? Então a gente usa np.arange. Enfim, é uma versão para criar um array do Python que vai contar de 0 até aquele total, tá? Eu posso conferir também x. Tá, então tá aqui. Esse é o meu x, certo? E o meu y, eu preciso daí olhar cada dia desses, né, o que eu tinha ali. Eu preciso também encontrar em que linha está o Brasil, né, se eu quero o Brasil, por exemplo. Tá, então eu vou me aproveitar do código que a gente fez antes, que era esse aqui, olha. Lembra esse aqui? Eu vou pegar esse código aqui, vou colocar aqui em cima. E aqui eu vou chamar de data. Não vou separar ele, eu vou chamar só de data, certo? E eu quero que o meu país, tá? Country, vai ser o segundo elemento, tá vendo? Esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento. Então 0, 1, então data 1, né? E eu quero ver se country for Brasil, aí eu vou imprimir data, por exemplo. Tá? Só para ver se tem Brasil ali na história. Encontrei o Brasil, tá vendo? Não me interessa data, o que interessa é i, na verdade, certo? I é a linha correspondente, então eu posso, é só ver qual é o valor de i. É o valor 35. Tá? Para essa linha 35, na verdade eu posso colocar aqui dentro mesmo, né? Para essa linha, o que eu quero, vamos deixar aqui, print i, tá? Aqui está na linha 35, eu encontrei o Brasil, né? Então o que eu quero é que y seja na linha 35, a gente vai ter que percorrer a linha 35, tá? Esse é 35. Então, eu vou criar um outro for aqui. Naquela linha 35, for I in perdão, I,cases, por exemplo, né? In. Aí eu vou fazer eu vou enumerar os elementos da linha 35. Então, eu vou colocar aqui lines. Mas lembra que eu comecei de 1, né? Então é 35 mais 1 é 36. Eu acho que isso aqui vai ficar muito complicado. Eu vou tirar daqui, eu vou botar aqui dentro, tá? É a mesma coisa, só que eu vou botar aqui dentro. For I, agora eu não posso usar I, vou ter que usar J, né? J. E cases in data. Então eu vou olhar agora, esse data é uma linha do meu arquivo, aquela linha onde o país é o Brasil, tá? Nessa linha, eu estou percorrendo ela, mas eu vou percorrer ela só a partir da coluna, dessa coluna aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, a partir da coluna 4. Então, da coluna 4 em diante, eu vou olhar isso, certo?
E daí o que eu vou fazer é que eu vou fazer o meu y. Y igual np.arange total também, né? O y e o x vão ser o mesmo tamanho, tá? Na verdade, o x vai ser um arange, o y vai ser zeros, tá? E o meu y naquela coluna, então, y na posição j vai ser igual a o valor em ponto flutuante, poderia ser inteiro, porque é o número de casos vai ser sempre um número inteiro, mas assim, para fazer contas, se a gente vai fazer um cálculo depois, é interessante ser ponto flutuante. Então eu vou usar ponto flutuante cases. Certo? E aqui eu posso dizer para imprimir print x, print y. Deixa eu rodar isso aqui. Alguma coisa deu errado? Deixa eu ver. Aqui faltou enumerate, né? Tá? E aqui eu vou imprimir o valor de x e y. Tá, e eu tô vendo que no Brasil os casos só começaram a partir lá na frente, né? Demorou alguns dias para os primeiros casos de coronavírus no Brasil. Então a gente pode, na verdade, depois descartar, se quiser, né? Os casos, enfim. Se eu quiser plotar isso, né? Vocês já sabem, a gente pode aqui embaixo colocar from matplotlib import pyplot as plt, e daí a gente coloca, eu rodo isso, e eu coloco plt.plot xy. E a gente tem aí o número de casos de coronavírus no Brasil, tá? Esse é um exemplo aí. Eu quero que vocês tentem fazer isso por conta de vocês, tá? Eu fiz meio rápido até para que vocês depois tentem por conta própria. Eu não quero que vocês copiem, por favor, pensem a respeito. Não precisa fazer do mesmo jeito que eu fiz, vocês podem fazer de uma forma diferente. Existem outras formas de fazer a mesma coisa, ok? Mas tentem fazer como um exercício, tá? Eu vou colocar depois o enunciado do exercício mais tarde, tá? Eu só fiz a demonstração para explicar para vocês o que eu quero que vocês façam. Tá? Pessoal, então, 9 horas, a gente encerra agora a nossa aula. Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário agora, pode falar aí, pode colocar no chat. Eu quero que vocês façam, né? É o exercício. Esse último código eu não quero passar para vocês, eu quero que vocês tentem fazer por conta própria, tá? É uma forma de vocês tentarem pensar a respeito do problema, tá? Mas eu vou colocar o código, o primeiro código eu coloco, tá? Eu vou colocar como tarefa, isso, Juan, como tarefa. Tá? E vai ter aula gravada, mas não copiem, né? Tentem fazer por conta própria, por favor, tá? A ideia é que vocês pensem a respeito, tentem praticar um pouco, tá? Porque a gente vai fazer isso muito agora no futuro. E é bem interessante aquele problema ali, vocês podem fazer... se tivesse mais tempo na aula, é que a aula já avançou demais, tá? A gente vai ter que encerrar. Mas deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Então esse exemplo último que eu dei... Este último exemplo que eu dei, se vocês olharem aqui, é um pouco diferente. Eu fiz antes da aula para ver o que acontecia, né? Eu também posso daí calcular a diferença de uma data para outra, quantos novos casos a gente tem, fazer uma escala log, porque a evolução de uma epidemia ela é linear
na escala log, certo? É do exponencial, ou seja, na escala logarítmica é como se fosse linear, né? E daí a gente tenta encontrar um polinômio para tentar estimar qual é a equação da evolução dos números de casos de coronavírus, né? E assim a gente pode tentar estimar aí uma curva de quantos casos novos aparecem por dia, né? Ver que é uma curva que está crescendo ainda, né? Tá? Seria um exemplo prático aí de usar os dados de algo bem real num problema para nossa disciplina, tá? Mas é isso aí. Eu vou encerrar agora, daí depois a gente vê como a gente disponibiliza, a gente avisa vocês, tá? Eu agradeço a todos pela presença e pela paciência de vocês numa situação assim bastante peculiar. Semana que vem, nesse mesmo horário, tá? A gente vai conversar de novo e daí a gente segue. Eu vou colocar mais materiais, a gente tem mais materiais que vão ser colocados agora também durante a semana para vocês estudarem, tá? Por favor, cuidem-se, evitem contato social. O Uruguai ainda não tem muitos casos, mas o Uruguai é um país pequeno, tá? É um país que não tem muitas pessoas também. Então não é porque não tem muitos casos que o problema é menor, tá? O problema é grave no Uruguai também, tá? Então cuidem-se, por favor, tá? Levem a sério essa doença, tá? Um grande abraço e até mais.